Olá para você que nos acompanha aqui no canal da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Está iniciando mais um vídeo, um podcast Papo Imobiliário. E aqui ao meu lado está hoje uma convidada especial, mas para me auxiliar nessa entrevista, porque é uma entrevista especial também. Grauben Lauschner. Seja bem-vinda, Grauben. Obrigada, de volta a casa, né? Sim, mas desta vez do outro lado da bancada. Tá certo. Apresenta qual é o tema apresenta qual é o tema do nosso podcast de hoje, Grauben. Então, hoje nós vamos falar sobre protagonismo e liderança das mulheres no mercado imobiliário. E foi justamente por isso que a gente dispensou o Henrique Medina hoje, que é o presidente da ADEME, que geralmente me acompanha aqui na bancada, mas porque a gente precisava ter, né, uma figura feminina importante dentro do mercado imobiliário para poder fazer uma entrevista também importante dentro desse cenário do tema escolhido para hoje. E a nossa entrevistada, ela é engenheira civil, diretora da Colmeia Manaus, que é a Tatiana Fradera. Bem-vinda ao Papo Imobiliário desta vez, né, contando um pouquinho da tua história e da história da mulher dentro do mercado imobiliário. Ai, que bom. Fico feliz aqui com o convite e de estar com amigos, né? Que a gente está sempre junto. Então, acho que fica muito mais interessante o papo. Eu estou aqui basicamente como uma figura, né, um enfeite, porque basicamente esse bate-papo ali vai rolar entre vocês que tem muita experiência dentro do mercado imobiliário e são mulheres, figuras inspiradoras para quem quer empreender e para quem quer estar dentro do mercado imobiliário, né, Grauben? Tatiana, você consegue dividir com a gente, da maneira feminina, com o coração na mesa, como é que foi essa sua trajetória no mercado imobiliário? Nunca é fácil, né? Dizer que a gente alcança as coisas, assim, sem as dificuldades, sem os desafios, não existe. E eu sempre trabalhei desde muito cedo, primeiro com meus pais, e aí depois, antes de formar, eu já estava me metida em projeto acadêmico, e aí depois estágio, eu queria logo começar. E logo que eu estava formando ainda estava fazendo TCC, eu trabalhava numa empresa de licitação, trabalhava muito para governo, licitação, e fui fazer um curso de ISO, que estava iniciando na época. E aí conheci um engenheiro da Colmeia lá, fazendo esse curso. E aí ele me disse assim, a gente está precisando de uma pessoa. Aí eu digo assim, vou te mandar meu currículo, né, vamos ver aí no que dá. E aí, nesse mesmo período, eu tinha me inscrito para um curso de pós-graduação que o Estado estava promovendo, que foi uma seleção em administração hospitalar, que vinha uma universidade de fora, fazer um mestrado aqui. Eu disse assim, não vou perder essa oportunidade, não. E fui selecionada. Quando eu fui selecionada, 2 dias depois, o diretor daqui me chamou, da Colmeia, dizendo assim, olha, eu tive o teu currículo, a gente queria. Eu digo assim, mas agora eu só posso meu período, porque eu não vou largar a oportunidade, né, desse processo seletivo. Aí comecei, meio ainda que, como se fosse quase que um estágio, porque eu só conseguia ficar 6 horas. Aí, 6 meses depois, ele disse assim, não, eu quero que você assuma sua primeira obra. Aí, engraçado é que, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era trabalhar com cálculo, porque eu sempre gostei de matemática, né? Então, eu disse assim, não, obra não é para mim. E aí, depois que eu fui para a obra, eu acho que eu me identifiquei. Tive acho que é quase que uma criança nascendo, sabe? Que você olha primeiro o terreno sem nada, aí alguém enxergou o potencial, hoje quem enxerga esse potencial sou eu, mas na época alguém enxergava aquele potencial, e aí você vê aquela área totalmente assim, sem expressão, e aí depois vira o lar, né? Então aquilo ali me encantou, e aí eu disse assim, não, eu acho que é aqui que eu vou ficar. E aí daí foi 2, Isso há foi quanto 3. tempo? Quanto tempo de mercado? Olha, eu formei em 98, final de 97 para 98. Entrei na Colmeia em 99 e estou lá até hoje. É o patrimônio da Colmeia Manaus, né? Estou lá até hoje. E aí, assim, acho que a minha vida profissional foi toda lá dentro, né? E uma coisa que é legal é que hoje
todos os gerentes e grande parte dos engenheiros começaram como estagiários na empresa. Então, assim, você conhece a história, você conhece o processo, você conhece as regras, e aí é muito mais fácil, né? Inclusive, meus estagiários hoje são meus colegas de engenheiros, trabalho, né? Então, acho que isso é bem legal. E Tati, a gente vive, né? Vocês vivem no mercado imobiliário dentro de um universo muito masculino, né? Então, inclusive, eu quero que vocês duas contem, né, essa experiência, como é que foi enfrentar essa barreira e se posicionar enquanto profissional, né? Seja da área de vendas, de corretagem, seja na área de engenharia civil, né? Todos dentro desse universo do mercado imobiliário. Como é que vocês, né, se posicionaram enquanto, opa, eu sou mulher, mas eu sou profissional e eu, dentro desse universo masculino, vocês conseguiram aí a barganhar ou conquistar ou dizer, olha, esse pedaço aqui da fatia do bolo dentro do mercado, eu domino. Como é que isso aconteceu na vida de vocês? Vai começar, Grau? Eu vou começar com a minha história engraçada. Porque quando eu iniciei no mercado imobiliário, tinha um bolão. Eu já contei essa história. Pra quem vai desistir? Tinha um bolão entre os donos das imobiliárias de que eu não ia durar 6 meses. E tinha realmente uma aposta em dinheiro entre os proprietários das imobiliárias naquela época. E aí eu me lembro de eu ter mandado um recado de volta, né? Como fala assim, ó. Fulano, Ciclano, Beltrano disseram que você não dura 6 meses. A gente está fazendo 13 anos como correspondente bancário, atuando no Amazonas, São Paulo, no Mato Grosso. E o ano que vem, 10 anos como imobiliária. E eu me lembro que eu devolvi a resposta, eu falei o seguinte, eu não vou durar 6 meses, eu vim para durar 150 anos. Minha descendência vai estar cuidando dessa empresa. A taurina teimosa, né? É aquela, ou dá certo, não tem outra. Não tem outra mas opção. assim, bem masculino o nosso meio. Muito. O da Tati ainda mais que o meu. Quando eu fui para minha primeira obra, eu não tinha ninguém de mulher. Era só eu como engenheira e minha equipe toda masculina e a obra toda, né? Os operários todos masculinos. Eles te respeitavam enquanto autoridade? Pois aí é isso que eu ia te falar. Às vezes é posso chamar assim, um preconceito, né? Porque a pessoa já vai com aquele conceito de que porque a mulher não vai ser respeitada. Eu posso te dizer que nesse tempo todo eu nunca tive um problema com o funcionário. Eu sempre ouvi uma frase de um professor que eu guardei, que ele disse assim, respeito a gente conquista, né? Então, e eu sempre fui muito aberta. Eu acho que todo mundo tem a ensinar. Então, quando eu entrei na obra, muito nova, né, como engenheira, já... Quantos anos? Tinha 23 anos. Muito nova. Então, assim, como engenheira, já responsável por 50 homens, e aí o meu mestre de obra tinha quase o dobro da minha idade, 15 anos de experiência. E aí, em vez da gente virar concorrente, a gente vira parceiro. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu ia ver um serviço, um servente disse assim, ai, olha, eu via tal canto assim e tal. Lógico que a gente não é tudo que a gente vai fazer, mas eu acho que não custa nada ouvir. E dessa troca, dessa experiência, eu acho que a gente conseguiu melhorar muitos processos, né? E aí as pessoas acabam te ajudando, acabam te respeitando. Então, eu nunca tive um ai. Eu lembro até uma vez, assim, como a Gabi falou, uma situação engraçada, que eu saí mais cedo para ir no médico. E aí, dentro da obra, todo o tempo, calça, blusa e tal, não sei o quê. E aí, eu troquei de roupa e saí. E aí, quando eu estava passando, assim, na frente da obra, o pessoal não me reconheceu, né? E aí, mexeu comigo lá em cima. Quando eu levantei, assim, que viram... Olha, sabe aqueles memes assim, todo mundo se escondendo, né, de casa, assim. Mas eu achei aquilo tão engraçado, porque eu, enquanto dentro da obra como engenheira, nunca uma piadinha, sabe, uma falta de respeito. Muito pelo contrário,
às vezes, teve um incidente assim que chegou um cliente meio alterado lá, eles vinham para perto, sabe? Para tentar te defender. E eles diziam assim, doutor, está tudo bem aí? Está precisando de alguma coisa? Então, isso é legal, sabe? Eu acho que é isso que a gente leva, né? E ter isso, e ter essas pessoas, hoje vários estagiários que passaram por mim, né, que eu pude de alguma forma contribuir com alguma coisa, eu fico tão feliz quando eu encontro, e aí, uma estava como secretária da prefeitura, ou outra estava no céu. Então, assim, isso é muito legal, né? Você poder ter essa troca e deixar sempre as portas abertas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, não posso, para quem quer ingressar nessa área, que é mulher e acha que ir para a obra é um problema, eu acho que você tendo postura, respeitando os outros e tratando eles do jeito que você gostaria de ser tratado, você não vai encontrar nenhuma dificuldade. Perfeito. E Tatiana, também tem você acabou crescendo, né, dentro da profissão, né? Hoje é diretora, né, dentro desse mercado de imóveis, imobiliário, né, diretora da Colmeia Manaus. Como é que foi para chegar nesse cargo, né, como diretora? Porque a gente sabe que, né, existem muitas mulheres que estão ali na gestão, mas poucas como diretora. Como é que foi feita essa transição, não a transição de carreira, mas essa ascensão, né, da carreira até chegar na direção? Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa assim para quem está ali no mercado e está querendo ascender, é nunca parar, né? Eu sou uma pessoa que eu não paro. Então, fiz o MBA, tirei uma certificação, vi outra coisa. Então, você está crescendo dentro da profissão, né? E na carreira pública, você cresce através de concurso. No privado, você tem que crescer por resultado. Então, acho que a conta é mais ou menos essa, né? Então, à medida que você der resultado, lógico que, como a gente estava conversando antes, os nossos desafios são maiores, né? Porque a gente tem filho, tem família, tem outras coisas que... Não é só a jornada de trabalho. Não é só a jornada de trabalho, né? Mas é assim, não parar, estar sempre buscando o melhor. E dar resultado, sabe? Não se intitular como, não, eu sou mulher, eu não vou conseguir. Não, gente, tá aí a Grau, né? Vai 150 anos de empresa, para quem ia durar 6 meses? Para começar. Para começar, né? Então é isso, eu acho que é isso. Às vezes a gente se deixa... subestimar, né? Deixa que as pessoas coloquem limite onde você pode chegar. E não é assim que funciona. Eu vou dar uma escapadinha aqui do tema profissional para falar a respeito de um tema pessoal. Da sua fala, eu guardo aqui 2 grandes lições. Postura respeitosa, porque respeito não se cobra, se conquista. E o profissionalismo que gera resultado, né? Então, é meio que a água mole em pedra dura, você vai acabar encontrando seu espaço. Mas eu tenho uma pergunta pessoal para a Grauben quer fazer para Revelações. Para Tatiana. Hoje se fala muito em tempo de qualidade. Eu sou mãe de 3 filhos, você é mãe de 2 filhos. E há algum tempo eu comecei a me questionar sobre esse tempo de qualidade, porque a gente não pode deixar os resultados da empresa cair, mas como mãe, nós somos cobrados pelo tempo de qualidade que nós temos que dar aos nossos filhos. Como que você lidou com isso? Como que foi para você isso? Nessa época que os nossos filhos nasceram, seus filhos, né, com 20 e tantos anos, não se falava tanto sobre isso. Mas havia a cobrança velada do marido, dos próprios filhos, da própria família. Só trabalha, vive dentro da empresa. Como é que foi para você isso? Como é que você lidou com isso? Eu acho que eu tive... assim, um pouco de sorte, porque eu tive uma rede de apoio, né? Então, quando meus filhos pequenos, minha sogra ficava... Eu tinha babá, mas assim, eu tinha uma pessoa de confiança olhando, né? E aí eu conseguia trabalhar mais tranquila. Porque eu acho que o que tira o nosso sossego é não ter, assim, certeza de que eles estão bem, né? Então, assim, no início, pequenos...
mais ou menos isso. E eu sempre prezei por, às vezes quase que impossível, né? Mas tentar ir em casa almoçar, fazer o jantar com eles. Quando estar em casa, estar para eles. Às vezes a gente está doido para ver uma sériezinha e tal. Aí eu tenho que ficar vendo anime, porque meu filho quer ver anime, se deitar lá no quarto comigo, eu vou ver anime com ele. Porque é aquilo que você falou, né? Estar, não é só estar lá corpo físico, mas é estar presente. E, às vezes, a gente vê tanta coisa de mães que passam, às vezes, o dia inteiro em casa e tem um tempo de menos qualidade do que a gente que trabalha o dia inteiro, mas que, quando está com eles, está com eles. Valoriza cada minuto, né? E, assim, as viagens, os passeios em família, a gente sempre gostou. Acho que o meu único, como eu te falei, né? Eu não sou daqui, eu sou do Rio, mas já me considero amazonense, já comi o tambaqui. Não, jaraqui. Não, jaraqui. A única coisa que eu tenho saudade é de estrada, porque, assim, a gente adora viajar. Então, eu tenho certeza que se Manaus tivesse ligado a algum lugar, todo final de semana a gente estava num lugar diferente. Porque você sai ali daquele meio, e aí não é só a Tatiana ou a Grau que estão fora do trabalho. São eles também que estão fora ali do ciclo, estão fora ali da rotina, e aí a interação fica melhor. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E a gente se cobra muito, né? Cobra muito. Às vezes a gente fica, será que foi suficiente? Mas aí, quando você vê que eles vão se encaminhando, são meninos bons, né? Deram certo, um já está na faculdade. Como é que vocês pararam de se cobrar tanto? Eu acho que a gente nunca para. Mas a gente aceita mais. Eu acho que é mais uma questão de aceitação do que de cobrança. A gente ainda se cobra muito, né? Mas aí a gente disse assim, não, mas peraí, também que se eu não tivesse feito isso, eles não tinham... Sim. Né? Tal coisa. Não digo nem só a questão material, mas a questão de vivência, de experiência, de... sei lá, e tantas outras coisas. Eu acho que é muito da visão da diretora também. Você vê que a fala dela, o que é? Eu tinha rede de apoio, fulano, beltrano me apoiava e eu sabia que eles estavam bem. Então, ela já tomou todas as medidas em relação à alimentação, à babá, a colégio, às atividades esportivas. Então, ela exerce o papel dela de diretora da maternidade própria. É mais ou menos isso, né? E aquilo, assim, aquela máxima, né? Que ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, se você achar que você vai dar conta de tudo sozinho... Agora, voltando até aqui, você perguntando, como é que você fez a sua ascensão? Eu acho que eu devo grande parte dela, assim, acho que mais de 50% dela, aos meus colaboradores. Ah, que coisa linda. Porque é eles que te impulsionam, né? Então, assim, um dia desse, tinha uma... Eu estava conversando com uma arquiteta, e aí ela me ligou, uma outra empresa, disse, Tati, estou precisando dessa tua ajuda e tal. Eu digo, não, te dou o fornecedor. Porque, gente, trocando informação. Se eu não ensino o meu engenheiro a fazer as coisas direito, né, eu vou ter que estar fazendo no lugar dele. E se eu estiver fazendo no lugar dele, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Né? Você fica ali sempre no operacional e você não consegue ir para o tático. Sim. Então, eu acho que o que te impulsiona realmente é a tua equipe. Então, se a tua equipe está bem, está motivada, se você incentiva que eles tenham autonomia também, porque, para mim, esse negócio de centralizar tudo não funciona, sabe? É eles que te impulsionam, porque aí você tem espaço para crescer. Se você tiver que ficar todo o tempo, se você tivesse, por exemplo, ficar todo o tempo, você mesmo conferindo cada contrato, em vez de assinar 1000 contratos, você assinava 3. Né? Então, eu acho que você ter uma equipe que te apoie e que seja capacitada faz toda a diferença. Perfeito.
Falando em gestão estratégica, que é, né, o caso de vocês enquanto empreendedores, enquanto mulheres dentro do mercado imobiliário, pensando nessa visão estratégica, quais as características femininas que podem potencializar a diretora da Colmeia Manaus hoje? Olha, Maurício, graças a Deus que eu sou mulher, porque eu tenho esse tipo de característica que me facilita ou que me potencializa dentro da função que eu estou hoje. Eu acho que a principal é multitarefas. Porque a mulher ela nunca está fazendo uma coisa só, né? Então, às vezes, assim, eu estou atendendo um corretor aqui, aí me liga alguém da obra pedindo alguma orientação técnica, aí daqui a pouco é o pessoal do jurídico perguntando alguma coisa. Então, que é uma coisa que a mulher sabe fazer, né? Meu marido até brinca comigo, diz assim, tu tá vendo televisão ou tu tá lendo? Porque eu tô vendo televisão e tô lendo. Eu digo, tô fazendo os dois, e se tu me perguntar, conversar comigo, eu ainda te respondo. Mas, assim, o homem, ele é mais objetivo, ele foca naquele negócio. Eu faço jus à atividade masculina, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu for tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, não sai nada, nem uma coisa nem outra. Eu acho que esse é um ponto, e o outro ponto a gente consegue se colocar mais no lugar do outro. Eu acho que a mulher ela tem isso, sabe? De empatia, né? De se preocupar mais, de tentar ver a visão do outro. E isso te ajuda nos conflitos, na solução dos problemas, né? Lógico que tem hora que dá vontade de bater de frente também, que ninguém é... Que é importante também, às vezes. Que ninguém é de ferro, né? Mas eu acho que a questão da empatia que a mulher tem, eu acho que também nos ajuda nisso. Certo. E aí, Grauben? A Grauben agora é com a Grauben. A gente está falando aqui, a gente está meio que sendo tratada como exceção, né? Infelizmente, né? Verdade. Como que você enxerga a ascensão de outras mulheres, engenheiras civis também, à frente da direção de construtoras em Manaus? Porque se nós parar agora para pensar, além do seu nome, vai ocorrer quem em Manaus? Nós não temos outra engenheira civil dirigindo uma construtora. O que você acha que foi o que te levou até lá e por que você acha que outras não estão chegando? Eu não sei te dizer que as outras não estão chegando, mas eu acho que é aquilo que a gente falou. Não parar e não deixar que os outros coloquem limites em você. Porque, às vezes, o que acontece muito eu estou numa empresa familiar, eu nunca vou chegar à direção, então, tá aqui, não vou fazer mais nada. Mas, assim, se você se contentar com isso, você vai para onde? Né? E outra coisa, procurar novos desafios. Eu acho que a gente tem que estar aberta a mudanças, entendeu? Eu não sou uma pessoa, apesar de eu estar 25 anos na Colmeia, eu não sou uma pessoa de me acomodar, sabe? Então, eu acho que, não está legal, não está dando, não faz parte mais do meu perfil, porque acho que manter os nossos princípios também, né? Eu acho que tem coisas para mim que são inegociáveis, assim. Então, eu acho que se for uma coisa que atinja até os princípios, que fuja daquilo que você não... Monta a sua construtora. Vai ser a diretora da sua construtora. Interessantíssimo isso, né? Você hoje, gente, eu vejo, ao contrário da engenharia, a arquitetura é tomada por mulheres. Sim. E mulheres, assim, de sucesso, que têm que fazem o seu prolabore excelente. Né? E aí vai dizer que é mais fácil? Não, mas é porque... Não, gente, não está bom, eu vou atrás de tanta gente construindo aí por conta própria. Faz uma parceria, arranja uma pessoa que acredite em você, né? E se não estiver legal,
procura outra coisa. Eu acho que o principal é você, não se acomodar, e 2, investir em você. Porque a gente precisa investir na gente, né? Estudando, fazendo curso, se aprimorando. Um dia desse eu estava dizendo assim, agora meu negócio é IA. Eu já comecei a fazer uns cursos, porque eu quero fazer prompt, eu quero entender como é que funciona. Porque a gente não pode ficar para trás. Daqui a pouco está todo mundo falando disso, e aí você está ali usando como se fosse um Google. Né? Então, a gente não foi preparado para discutir inteligência artificial. A gente só empurraram para a gente. Olha, tá aqui, bombou, te vira. É isso. E aí você vai deixar passar? Você vai procurar depois que já virou comum? Aí qual é o diferencial que você tem? Né? Entre chamar o Maurício e o João. O que o Maurício tem de diferente? Então, eu acho que e os homens, eles conseguem investir mais neles, porque eles não têm essa retaguarda que a gente tem. Né? Então, são horas sem dormir, é estudar. No horário que o pessoal está dormindo, você está estudando, né? É ler muito. Mas eu acho que é um preço pequeno e é um investimento em você. Eu não considero aquilo como gasto de tempo. Para mim, é investimento. Sim. Eu acho que é o principal. E se eu tivesse que dar algum conselho para quem quer chegar, é isso. Não se acomode. E se você não for diretora de onde você está trabalhando, seja você a diretora da sua empresa. Abra sua empresa. Construa, né? Porque se você for boa, você vai surgir no mercado. Aí quando pensarem, não quero fazer tal coisa, tem a fulana que é muito boa, vou procurá-la. E no mercado imobiliário, a inteligência artificial está assumindo um papel tão relevante que hoje ela faz o papel do pré-atendimento, ela qualifica o lead já preenchendo o CRM. E tem casos que ela faz, inclusive, o agendamento da visita no instante. Não, eu fiquei impressionada que eu estava vendo uma apresentação de um ERP, né, um sistema completo. E aí, no final, tudo aquilo que a gente fazia manual, qual é a qualificação da renda? De onde está vindo? De que área veio os meus leads? O cara perguntava no WhatsApp. Olha, me faça um gráfico da área que veio mais leads. Pá. Agora, me diga qual é a renda desse pessoal. Pá. Gente, e tempo é dinheiro. Justamente. Sim. Entendeu? Então, a pessoa que tem a informação em segundos, ela vai ter uma vantagem enorme daquelas que vai ter que passar ali 2 dias numa planilha compilando dado. Justamente. E eu nem sei porque ainda tem gente e várias áreas que ainda são resistentes, né, com relação à inteligência artificial, né, com relação a otimizar esse teu tempo, já que você fala que tempo é dinheiro e realmente tempo é dinheiro. Se isso vai otimizar o meu tempo, vai facilitar, em vez de eu estar 10 dias trabalhando em algo que eu reduzo para 1, então uma coisa deve ter analisado de uma forma positiva, né? Enfim, mas vamos falar sobre a questão de vocês duas, inclusive, porque a gente falou muito sobre a questão da obra. Eu sempre fui muito respeitada na obra e tal. Só que hoje, tanto a Tatiana quanto a Graubin, vocês estão envolvidas dentro de um outro contexto de discussão. Vocês estão na mesa de negociação para falar sobre o planejamento urbanístico da cidade de Manaus, vocês estão envolvidos em associações, né? Não só na associação da ADEME, mas em outras organizações, né, dentro da categoria do mercado imobiliário para discutir o futuro da cidade, para discutir o futuro urbanístico, para discutir o futuro do mercado imobiliário. Então, vocês estão lá sentados com aqueles homens, né, lá as 2 mulheres para 50 homens para falar sobre o mercado imobiliário. Então, a gente sai lá do contexto obra e vai para a mesa de negociação. E que é ali também desafiador, né, para muitas mulheres estar ali junto, batendo tete a tete, como a gente fala, né, negociando e falando de estratégia, falando de conhecimento. Eu gostaria que vocês compartilhassem também essa experiência de vocês, né, não só na ascensão da profissão, mas na mesa de discussão do futuro do mercado. Quer começar? Eu vou falar da parte mais abstrata, porque depois ela vai falar da parte técnica, né? Que ela é de exatas, né? Mas eu sou um apaixonado, uma entusiasta do Amazonas. Eu sou apaixonada. Então,
eu participei de um congresso em Lisboa e, assim, o meu sonho era voltar de lá com empresários europeus que quisessem construir um hotel de selva, que a gente não tem mais, sabe? Investir no ecoturismo. E, assim, ontem eu participei de uma videoconferência com uma empresa de São Paulo, convidando para produzir conteúdo para que as pessoas adquiram esses imóveis em São Paulo e que atinjam o empresariado local. Então, como eu venho de banco, né? Eu fui gerente de banco há muito tempo, e eu tenho esse respaldo, esse respeito conquistado e não imposto. Então, eu acho que a gente ousa falar que o Amazonas é gigante, que existem muitas construtoras que ainda precisam vir e olhar para esse nosso mercado com um outro olhar, um olhar do ecoturismo internacional. Hoje a gente tem aqui, do outro lado da rua do estúdio, que a gente está gravando, um prédio inteligente de estúdio com tecnologia embarcada. O sucesso de venda, 70% vendido daí no primeiro semestre. Então, eu acho que Manaus precisa ser visto nacionalmente e internacionalmente como uma capital de ecoturismo, de turismo gastronômico. Essa riqueza que a gente tem aqui é uma riqueza que ainda não é vista em todo o seu potencial pelo mercado imobiliário nacional e internacional. Perfeito. Eu concordo com tudo que a Grauben falou. Eu acho que Manaus tem um potencial enorme, né? E, infelizmente, quando a gente fala de turismo aqui, a gente fala de turismo só para o interior. A pessoa, o europeu, o estrangeiro, ele chega no aeroporto, ele vai direto para o hotel de selva, ele nem fica na nossa cidade, né? E essa questão aí da discussão do plano diretor, a Cris tem feito, que é uma mulher também, né? Tem feito um trabalho fantástico. Hoje a gente tem, inclusive, outra rodada aí, e de trazer visões dos outros estados também, né, para ver o que a gente aproveita. Porque eu acho que tudo é assim. Eu acho que com o network, o brainstorming, na hora que você coloca tudo ali na mesa, é que surgem as ideias, né? E na questão da mesa de negociação, aquela coisa, contra fatos não argumentos. Eu acho que você tem que estar bem embasado no que você fala, né? Você não pode chegar lá e discursar sobre um assunto que você não conhece. Mas, se for um assunto que você conhece, que você está ali empenhada, acho que você tem que estar na mesa discutindo de igual para igual, independente de quem está sentado, né? Eu nunca fiz muita distinção disso, não. Quando eu estou aqui na mesa, para mim, eu olho, não interessa se é homem, se é mulher, quantos tem. Eu acho que cada um está ali no seu papel e cada um tem alguma coisa a contribuir. E é por aí. Porque se a gente começar sempre se colocar numa posição diferente, aí você acaba ficando nessa posição, né? E eu não enxergo assim. Na hora que eu estou ali na mesa, são 10, então são 10 contribuindo, independente de ser 8 homens e 2 mulheres, metade, uma mulher. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito, então. E o que tu deixa para quem está nos assistindo agora, Tatiana? Quem está se inspirando na sua história, na história da Grauben, que é mulher e que está interessada no mercado imobiliário hoje, né? O que pode servir de conselho, né, para essas pessoas, para essas mulheres que querem, né, ou talvez empreender, ou talvez, né, conquistar ali o cargo de diretora, de direção dentro de uma incorporadora, dentro de qualquer empresa? Eu acho que não desista, né? Persista, porque vão ter os obstáculos, mas são eles que te fazem mais forte. Então, assim, continua. Você vai quebrar a cara uma vez, 2, 3, mas uma hora vai dar certo. E aquilo, nunca deixar de investir em você, como profissional, como na parte de conhecimento, né? Se colocar
com respeito, tratar os outros da forma que você gostaria de ser tratado, porque eu acho que isso faz toda a diferença na hora de... Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar no outro lugar, e aí você tratou mal uma pessoa, e aí, de repente, aquela pessoa no outro lugar é teu chefe, né? Então, eu acho que é muito importante que você trate todos com respeito. Nem sempre você vai concordar, né? Mas respeito não faz mal a ninguém. E como é que está o mercado imobiliário hoje, né? Com vocês olhando e para quem está nos assistindo, claro, criar uma perspectiva a respeito do mercado, desse cenário, para quem quer investir, a mulher que está pensando se vai para arquitetura, para engenharia civil, para corretagem. O que isso significa dentro do mercado imobiliário? Né? Dá para investir agora? Né? Dá para poder entrar nesse mercado no Amazonas? Como é que vocês, que são da área, começam a enxergar isso para potencializar novos profissionais? Eu acredito que faz todo sentido a pessoa investir. Antigamente, você colocava... estagiário, surgia, sei lá, 30 currículos. E aí você ficava em dúvida de selecionar, porque eram todos muito bons. Hoje, você pede... Os estagiários, eu ainda entrevisto. O RH faz a primeira seleção, mas a última eu ainda faço. Porque, como eu comecei como estagiário, eu quero saber qual é o estagiário que eu estou colocando dentro da empresa. E aí você sente, às vezes, as pessoas muito mal preparadas. Entendeu? Então, aí você diz assim, poxa, tanto engenheiro virando Uber. Mas qual é a qualidade do engenheiro? Porque se fosse um engenheiro bom, gente, está faltando engenheiro no mercado. Então, é aquela coisa, não seja mais um, né? Invista sim, porque nós estamos hoje carentes de bons profissionais. Mas seja um bom profissional. Eu ia falar exatamente isso, da falta de profissionalização do mercado imobiliário. Vou dar um exemplo. Se hoje você precisar fazer uma avaliação de um imóvel de terceiros, a porta fechada, mobiliado e decorado, a dificuldade de você encontrar um avaliador que realmente saiba fazer uma avaliação mercadológica para uma unidade decorada, para como é vender o apartamento decorado dela, por exemplo, a dificuldade que a gente tem hoje de encontrar em Manaus apartamentos mobiliados para essa população flutuante que é gigante aqui, devido ao polo industrial de Manaus, aos quartéis de fronteira, essa mobilidade, essa população flutuante que precisa vir se hospedar e ir embora, porque nós não temos gestão profissional de locação, porque nós não temos empresas totalmente preparadas para fazer a governança da entrada e da saída dessas unidades que vão estar lá com seus eletrodomésticos, com tudo que o inquilino precisa para essa curta temporada, né? Então, eu acho que é exatamente o que a Tatiana disse. Nós precisamos... No caso dela, que é engenharia, não tem como não ser profissional, porque senão não vai conseguir seguir. Mas o mercado imobiliário ele ainda é muito empírico, muito abstrato, então... as pessoas tratam como se fosse simples. Tira, cresce e acabou. Já está pronto, né? E aí a gente percebe que as pessoas, por exemplo, que têm vários imóveis de patrimônio pessoal ou da holding familiar, estão contratando funcionários para fazer a gestão desses imóveis porque não podem legar isso a empresas imobiliárias locais porque não estão preparadas juridicamente, tributariamente, com a parte de governança, vistoria de entrada e saída. Então, acho que a palavra é essa, profissionalizar o mercado imobiliário. Perfeito. Olha aí, coincidiu. Bom, gente, a gente gostaria de agradecer a participação da Tatiana, né, Muito de estar obrigada. compartilhando um pouquinho da tua história, a história, né, inspiradora para outras pessoas, para as pessoas que acompanham a gente, para as pessoas que estão, né, vendo aí como é que está o cenário atual aqui no Amazonas no mercado imobiliário, que é muito positivo e a gente sempre vem discutindo isso, né, aqui no canal da ADEME. Muito obrigado pela participação.
participação. Gostaria que você desse um recado para quem está nos assistindo, né, falando sobre esse mercado, falando sobre ser profissional dentro da área, falando sobre a perspectiva em 2025 dentro do mercado, na tua visão, já que você está ligada a uma grande construtora, uma grande incorporadora que é a Colmeia, e que está lá dirigindo como diretora e tem ali a sua vivência de mais de 2 décadas, né, dentro desse cenário de mercado. Primeiro, agradecer. Acho que foi ótimo. Eu não sou das câmeras, eu sou dos bastidores. Mas, assim, foi muito bacana, porque foi uma conversa entre amigos, né? Então, a gente fica bem mais à vontade para falar. E eu vejo em Manaus um potencial gigante, só que, infelizmente, a gente tem algumas barreiras que precisam ser destravadas. Uma delas é esse plano diretor que precisa sair, né? Os outros estados que não têm esse problema todo que nós temos. Não é problema, acho que até solução, né? Que é todo entrecortado aí por Igarapé, já se resolveram, e a gente, com esse potencial todo, não consegue se resolver, né? Não consegue delimitar as áreas urbanas, não consegue delimitar as áreas permanentes, e aí você fica com áreas belíssimas, com potenciais enormes de serem construídas, de terem investimentos até internacional, né, de um resort e tal, e você não consegue. Então, eu acho que passa por essa reforma, eu acho que tem que ter, né? E passa também hoje por uma reformulação do mercado. Acho que o nosso mercado ele é dinâmico, né? Então, a gente está vendo que... Estava até lendo uma reportagem agora que está voltando a ser como era antes, aqueles financiamentos diretos com a construtora, por conta de dificuldades de financiamento. O nosso cliente está tendo essa dificuldade de aprovar um crédito. Então, você realmente está todo o tempo em movimento, né? Então, o nosso mercado ele precisa fazer essa roda girar, porque potencial nós temos. Manaus é linda, cheia de riquezas para serem exploradas, mas hoje fica todo mundo com muito medo, né? Até que as coisas estejam pacificadas. Mas a gente está aí com muita expectativa, lançamento previsto, então vai dar certo. Tá certo, né? E, Grau, eu gostaria de agradecer também a sua participação, obrigada. aceitou o convite para estar aqui ao meu lado, né, para falar sobre um tema que você domina, que é representativo para você e que você representa também muitas mulheres no mercado. Muito obrigado. Obrigada. E eu queria dizer a você que meu respeito e minha admiração por você foi hoje elevado à 10ª potência. Eu já te admirava, então agora é muito. Que ser humano incrível tem por trás da diretora da Colmeia. Poxa, que legal, fico feliz. Perfeito, né? Não tinha mais como a gente acabar desse jeito, né? De muita emoção e de muita troca de simpatia, né? Por 2 mulheres que representam o mercado imobiliário aqui no Amazonas. Parabéns. Mas eu queria também, né, dar um alô todo especial para Nira Gonçalves, ela que estaria aqui conosco, né? Só que ela não conseguiu vir devido a questões de saúde, mas queria deixar o nosso abraço da equipe do Papo Imobiliário, da Grauben, da Tatiana, para a Nira, que também faz parte dessa parcela de mulheres que estão dentro do mercado imobiliário, né? Eu gostaria de dizer que nosso Papo Imobiliário está acabando por aqui, né? Mas se você gostou, você comenta, compartilha, indica o Papo Imobiliário e eu espero você na próxima publicação com outro entrevistado, com outro tema, com outro potencial aqui de entrevista e de bate-papo. Muito obrigado, meninas, Maravilha, pela participação. obrigada. E até a próxima.